Avante, Vingadores! Hoje a gente vai ver o Capitão América desenhado pelo Mike Zeck, o início do run dele no personagem. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala, galerinha, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico, quando o assunto são os gibizinhos aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pausa só um minutinho, clica aqui em inscrever, aciona o sininho. Você não perde mais nenhum vídeo aqui, cara, tem vídeo toda semana e vários vídeos diferentes durante a semana, como fosse um quadro de programa de televisão. Cada dia da semana você assiste um programa diferente. A gente fala de quadrinho brasileiro, fala de lançamento, fala o lado B, que é personagem bizarro, pérolas escondidas, o Museu dos Quadrinhos, aula de desenho, cara, dá um trabalho fazer isso, mas eu faço com gosto, que é pra vocês. Então se inscreve aí e explora nossas playlists. E falando em desenho, antes da gente ver a história completinha aqui do Capitão pelo Mike Zeck, que é um baita de um desenhista, fica o meu convite, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis, um curso onde eu te ensino a desenhar desde o princípio, desde os princípios básicos de desenho. A gente vai avançando aos pouquinhos, com matérias como movimento, luz e sombra, como fazer arte final tradicional, como criar personagens, está tudo aqui, ó, explicadinho, nesse link que eu coloco na descrição do vídeo. Vem desenhar comigo e começa hoje ainda, e ainda vai fazer parte do grupo secreto de suporte ao aluno no Telegram, só para os alunos, e eu tô lá com vocês também. Bom, dado esses avisos do nosso patrocinador, que é o meu curso de desenho, vamos falar então do Mike Zeck. O Mike Zeck é um desenhista de mão cheia, eu gosto muito. Ele começa, aqui no Capitão América pelo menos, um pouco mais controlado no termo de, como eu posso dizer, ele é menos estilizado o traço dele, mas aos pouquinhos vai ganhando uma estilização que eu acho muito bacana. A narrativa dele é ótima, ele é responsável por histórias importantes, tipo a do Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. Já viu essa história? Já comentei inclusive aqui no canal. Arte do Mike Zeck, Guerras Secretas, arte do Mike Zeck, mas depois a produção dele foi caindo e a gente não viu muito mais, nem se comenta mais tanto, né, quanto deveria o Mike Zeck. Então eu resolvi trazer uma das fases que é mais lembrada pelos leitores, que é justamente a fase do Capitão América, que começou aqui. Ele tinha feito já uma edição do Capitão América, mas não era o run. Run é quando, para quem não está acostumado com o termo, é quando o desenhista pega um título e fica um bom tempo com esse título. Então o run dele aqui, a fase dele aqui no Capitão América começa aqui nesse gibizinho número 60 da Editora Abril da década de 1980. Eu gravei as duas primeiras histórias para você matar a saudade do Mike Zeck. Inclusive tem uma história aqui, o roteiro do Chris Claremont. As histórias são autocontidas, que é uma coisa que eu sinto falta dos quadrinhos de hoje em dia. Histórias pequenas, para o leitor ocasional. Quero ler uma historinha do Capitão América. Tá aqui, começo, meio e fim, sem grandes repercussões, sem fase, sem grande saga, nada disso. Só uma história para você ler e se divertir, como é o caso dessas duas histórias que são bem bacaninhas, bem legais. Tem uma temática social também, dizendo aqui no meio, conflito de pai e filho. Então olha só, confere as histórias que eu gravei aí, no final do vídeo, estou de volta para dar os recados para vocês. Vai daí! A primeira história de hoje foi publicada na revista Capitão América número 60, lançada pela Editora Abril em maio de 1984, que traz a história publicada originalmente em Captain America número 258 de 1981. O argumento é de Chris Claremont e David Michelin, a arte de Mike Zeck. A história começa com Steve Rogers dançando com sua namorada, Bernie Rosenthal. O capitão se sente desconfortável. Ele se lembra que da última vez que esteve ali foi há 40 anos atrás. Bernie nota o desconforto de Steve. Eles então vão sentar. E enquanto o casal aproveita a noite, um interlúdio nos mostra que um homem misterioso se prepara para atear fogo em um prédio do Brooklyn. Após o jantar, o casal retorna para casa. E enquanto eles aproveitam o finalzinho da noite, o suspeito prepara seu atentado. Então Steve observa pela janela. O início do incêndio chama a atenção dele. Em alerta, Steve pede para que Bernie acione os bombeiros enquanto ele sai, colocando o traje do Capitão América e preparando-se para ajudar as pessoas enquanto os bombeiros não chegam. O capitão está preocupado. A essa hora, as famílias devem estar dormindo, e a fumaça causada pelo incêndio pode ser tão fatal quanto as chamas. Utilizando-se de um cabo no topo do prédio, ele consegue chegar rapidamente ao prédio vizinho. Então, alerta as famílias. Pede para que todos deixem seus pertences e fujam imediatamente para o telhado. Um dos moradores, no entanto, alerta o capitão que a família do apartamento 3A, idosos, não conseguiram sair. O capitão orienta para que o homem fuja e ele parte para fazer o salvamento. Enquanto isso, os bombeiros já chegaram. Um deles é vizinho de Steve Rogers e de Bernie. Bernie avisa ao Mike, o bombeiro,
que Steve havia desaparecido e que provavelmente estaria ali ajudando as famílias. E é realmente isso que está acontecendo. O capitão chega até o apartamento dos idosos, só que o teto desaba. Ele consegue deter parte da viga, mas está enfraquecido pela fumaça. Os bombeiros então chegam. Um deles ajuda Steve a se levantar. Porém, quando ele vai sair do prédio, o chão desaba, levando assim o bombeiro. Na manhã seguinte, seus colegas tentam descobrir aonde está seu corpo. O capitão aspirou muita fumaça. Diz que vai até a mansão dos Vingadores para fazer exames completos. E aí tem a visão aterradora do bombeiro morto. Ele tinha apenas 28 anos. No dia seguinte, a notícia do bombeiro morto está em todos os jornais. Em um bar onde a TV está ligada, dando a notícia, um figurão discute com seu capanga. Ele, o empreendedor da construção, é o responsável por mandar atear fogo nos prédios de baixo valor no Brooklyn, para que depois possa comprar as áreas e fazer residências de alto valor. E o homem com quem conversa, o responsável. Horas mais tarde, no apartamento onde moram Steve, Mike e Bernie, uma das vizinhas prepara um jantar. Eles querem trazer algum conforto para Mike. O homem está muito abalado. Ele diz que o bombeiro morto era como fosse um filho para ele. Mike então relata o problema. Os incêndios que vêm acontecendo no Brooklyn são criminosos, motivados pela ganância dos empreendedores. Sabendo que os seus prédios estão ameaçados, os moradores vendem por preço de banana. No dia seguinte, o Capitão América está decidido a investigar o crime. Ele segue as pistas deixadas pelos bandidos. E, enquanto observa tudo do alto de um prédio, é atacado por uma rajada de chamas. O capitão consegue se desvencilhar. Seu escudo impede o pior, mas ele cai. Utilizando-se de sua habilidade, o capitão consegue chegar ao terraço de outro prédio sem se ferir. Então ele encara sua ameaça. Um homem vestindo uma armadura gigantesca que se chama Labareda. Labareda lança outra rajada de energia. O capitão se esquiva e lança o escudo ao mesmo tempo. O escudo rebate e atinge o vilão pelas costas. Labareda então soca o chão, fazendo com que o capitão perca o equilíbrio. Ele então pega o escudo e lança de volta Steve. O capitão está preocupado em perder o escudo no ar, então ele se lança de qualquer maneira para impedir que seu escudo se perca. Isso faz com que ele caia de maneira desequilibrada. Labareda se aproveita da oportunidade e incendeia o galpão onde o capitão está. O capitão então improvisa uma saída. Quebrando o chão do galpão, ele se lança ao mar e nada até aonde está o Labareda. O vilão continua no depósito em chamas. Sua armadura o protege contra o calor e a fumaça. O capitão enfrenta tudo sem nenhuma proteção. O capitão então se esquiva de outro disparo. E seguindo a direção dos disparos, ele consegue chegar até o Labareda. O vilão o abraça mortalmente, mas o capitão utiliza seu escudo e destrói a fonte de energia da armadura do Labareda. Com a energia danificada, o vilão cai. O capitão então retira a máscara do bandido, vendo que ele não passa de um pequeno homenzinho. Steve então retira o bandido do galpão em chamas, enquanto os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo. No último momento, Labareda pega uma arma. O capitão está debilitado por causa da fumaça. Ele ameaça atirar no herói. Só que Mike, o bombeiro, atinge o vilão com uma ducha de alta pressão. Mike então parte para cima do bandido. Ele quer saber o motivo real dos incêndios. No último minuto, um detetive chega na cena do crime. Ele diz que não vai prender o Labareda. Ele está atrás dos peixes grandes. Um acordo então é feito. Labareda denuncia o verdadeiro mandante dos crimes e eles vão para a cadeia. Dias depois, Steve Rogers finalmente consegue descansar, sabendo de que os incêndios não se repetirão. Termina aqui a primeira história de hoje. A segunda história de hoje foi publicada na revista do Capitão América número 61, lançado pela editora Abril em junho de 1984, e que traz a história publicada originalmente em Captain America número 259 de 1981. O argumento é de Jim Shooter e David Michelin, e os desenhos de Mike Zeck. Steve Rogers dorme tranquilamente, quando de repente acorda sobressaltado. Ele diz que sentiu alguém caminhando sobre seu túmulo. Como já são 6 da manhã, Steve resolve começar seu dia. Nessa época, Steve Rogers trabalhava como desenhista de publicidade. Ele então veste o traje do Capitão América e curte a liberdade de se balançar pela cidade.
A todo tempo, Steve é seguido por uma figura misteriosa. O capitão então percebe que está sendo seguido. Ele resolve então espião que está perseguindo ele. Steve então troca de roupas e vai até o metrô. Nota que não está sendo mais seguido. Ele então parte para a mansão dos Vingadores. Lá chegando, é recepcionado por Jarvis, o mordomo. Steve quer se exercitar um pouquinho antes de partir para o trampo. Jarvis diz que o ginásio está à disposição. Jarvis pergunta por que o capitão não mora mais na mansão dos Vingadores. Ele responde que, antes de se tornar o Capitão América, era um homem comum. E agora ele quer curtir parte dessa liberdade pela qual lutou por tanto tempo. Mais tarde, chega uma carta endereçada ao capitão. O remetente, um tal Ray Coulson. Steve reconhece o nome. Coulson, durante a Segunda Guerra, foi um dos soldados que lutou junto a Steve de um ataque nazista. O capitão não pensa duas vezes. Coulson agora precisa de sua ajuda. Coulson estava lá quando nossos rapazes precisaram, e se ele necessita de mim, o mínimo que eu posso fazer é ajudá-lo, pensa Steve. Horas depois, em um bairro distante, Steve chega até o endereço de Ray Coulson. Ele é dono de uma oficina de motos. Ray então conta o que o motivou a entrar em contato com o Capitão América. Seu filho, John, há algumas semanas, pegou todo o dinheiro da caixa da oficina e se uniu a um bando de motoqueiros chamado Os Unos. Ele pede para que o capitão encontre John e veja se o filho está bem. O capitão diz que vai fazer tudo em seu alcance. E enquanto busca por John, continua sendo perseguido por uma figura misteriosa. O capitão então chega até o esconderijo dos Unos. Os homens, mal encarados, dizem que ele não é bem-vindo ali. O capitão diz que veio apenas conversar com um deles e aponta para John. O líder do bando diz que, se ele passar num teste moral, ele sim poderá conversar com John. O capitão aceita o desafio. Ele é preso a duas motos, que começam a acelerar, deixando o capitão sob a terrível pressão. Seus músculos se tensionam enquanto as motos aceleram. Porém, em meio ao desafio, outro desafio ainda maior surge para o Capitão América. O homem que perseguia ele era Dr. Octopus. Octopus está atrás do escudo do capitão. Ele quer estudar a liga metálica que compõe a arma. Seu objetivo? Melhorar ainda mais seus braços biônicos. O capitão, revoltado, diz que ninguém rouba seu escudo. Ele se livra então das motos e, utilizando uma das partes que ficou presa na corda, atinge Octopus na perna. Ele aproveita do desequilíbrio do vilão e parte para o ataque, para recuperar o seu escudo. O capitão então recupera o escudo e lança fortemente contra o vilão. Esse desmaia. O capitão então aproveita, prende ele com algumas correntes e, ciente de que aquilo não vai deter o Octopus por muito tempo, issa o vilão. Octopus oferece aos Unos uma recompensa para quem segurasse o capitão. Porém, a atitude corajosa do Capitão América ganhou o respeito dos motoqueiros Unos. Octopus então decide fugir para lutar um outro dia. O capitão prefere não seguir o vilão. Ele quer completar a sua missão ali, conversando com John. Ele explica para o rapaz: seu pai me pediu para ver se você estava bem. E eu aproveito para dizer que ele sente muito que não pôde dar a atenção que você merecia. Ele disse também que não importa com dinheiro, só quer que você seja feliz. Só isso? Responde o rapaz. Só. Quer dizer que ele não mandou você me buscar? O capitão responde: não, essa é uma decisão sua. Reconsiderar as próprias atitudes faz parte do amadurecimento de cada um. No dia seguinte, John está de volta a casa. É um novo recomeço para pai e filho. E alguns dias depois, na mansão dos Vingadores, Jonathan Coulson faz uma visita ao Capitão América. Ele veio agradecer ao capitão. Graças a você, eu e ele estamos conseguindo conversar pela primeira vez em anos. É incrível. Por isso, eu gostaria que você viesse ver uma coisa lá fora. O capitão, então, curioso, acompanha o rapaz. E lá fora, uma belíssima moto. O que me diz, hein? Eu mesmo montei. É a máquina mais veloz da Costa Oeste e eu fiz para você. O capitão diz que não pode receber recompensas por seu trabalho. E o rapaz responde: quem falou em recompensa, capitão? Eu só estou pagando uma dívida. Termina então o Museu dos Quadrinhos de hoje.
Curtiu? Quer ver mais história do Capitão aqui e mais história do Mike Zeck? Usa a área de comentários, que é o seu controle remoto aqui pro canal. Quanto mais comentários vai tendo, mais importante vai ficando o vídeo, mais gente vai sendo apresentada para esse vídeo no YouTube, mais gente vem conhecer o canal e quanto mais abelha, mais mel. Então usa a área de comentários, comenta aqui o que você mais quer ver aqui no Museu dos Quadrinhos. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã tem Museu dos Quadrinhos, não, amanhã tem Mestres do Terror, o quadro do canal dedicado a quadrinhos de horror feitos no Brasil na década de 80. Sempre tem um conto curtinho, toda segunda-feira de noite para você. Então esteja aqui para sentir medo comigo. Quer me seguir nas redes sociais? Tem um montão de link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser desenhar comigo no curso Desenho de Heróis, faz um módulo gratuito, experimenta, seu risco é zero. Ó, descrição do vídeo também tem um link. Quer ler os meus quadrinhos autorais? Salomão Ventura, Esquadrão Vitória? Tem link aqui também. Pode ler de graça, se quiser pode comprar o material físico que eu mando autografado para tua casa. Se quiser uma commission com o meu traço, manda contato@gico.com.br e a gente combina direitinho, depende do que você quer. E o valor que eu vou te dar de acordo com o trabalho que vai dar a sua commission, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo para todos, saúde, paz, se cuidem e até amanhã.